Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem forte, lá do clássico Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. A de que pensamentos são coisas. Meio louco pensar assim, né? Como uma ideia vira, sei lá, dinheiro, sucesso. É uma afirmação poderosa, sem dúvida. E é o ponto de partida de tudo no livro. Exato. E para entender melhor, a gente se baseou em partes do livro mesmo. Ele nasceu, né, daquela pesquisa gigante que o Andrew Carnegie pediu para o Hill fazer, analisando as pessoas mais bem-sucedidas da época. Isso, a missão era destilar os princípios, o segredo, digamos assim, para transformar desejo em resultado material. E o livro argumenta forte que a riqueza começa primeiro na cabeça. Um estado de espírito, um propósito bem definido. Não só ralar muito, né? Justamente. Não que o trabalho não seja importante, mas ele precisa dessa direção mental. O tal segredo que o Carnegie mencionou para o Rio, o livro vai revelando aos poucos, através desses princípios e de histórias bem marcantes. Ah, como a do Edwin C. Barnes, essa é ótima. O cara tinha uma fixação, ser sócio do Thomas Edison. Uma obsessão mesmo. E o detalhe, sem grana para passagem, sem conhecer o Edison pessoalmente, nada. Nada palpável, né? Só a ideia fixa. Mas a clareza era total. Ele não queria só um emprego, ele queria trabalhar com o Edison, parceiro mesmo. E essa certeza, essa força do desejo, acabou chamando a atenção do próprio Edison, mesmo ele começando lá de baixo. E esse caso do Barnes ilustra um ponto-chave. A intensidade desse desejo. Tem que ser quase uma obsessão mesmo, sabe? Mesmo quando parece que nada está acontecendo. É aquela persistência inicial, né? Isso. E tem uma citação do Hill que diz algo como: quando alguém está realmente pronto para alguma coisa, essa coisa não deixa de aparecer. O Barnes estava pronto, mentalmente pronto. Mesmo começando num trabalho simples lá na empresa do Edison, ele nunca desviou do alvo principal. Faz todo sentido. É o oposto daquela outra história famosa do livro, a do tio do R.U. Darby. Ah, sim, a da corrida do ouro. Isso, que parou de cavar a, literalmente 3 passos do veio de ouro. É o exemplo clássico que o Rio usa, né, para a maior causa de fracasso: desistir muito cedo. Exatamente. Desistir na primeira ou segunda dificuldade real, que muitas vezes é só uma derrota temporária, um teste. E o mais interessante é como o próprio Darby aprendeu com isso, né? Aprendeu na pele. Aquela derrota virou a maior lição dele sobre persistência. Anos depois, ele era vendedor de seguros, uma área difícil. Imagino. E ele contava que cada não que ele ouviu, ele lembrava da mina, da desistência, e pensava: eu parei a 3 passos do ouro. Dessa venda eu não desisto. Essa teimosia mental, digamos, fez a carreira dele. Virou diferencial. E essa força mental, essa crença de que vai dar certo, leva a outro conceito central do livro, que é a fé. Sim, a fé. Mas não no sentido puramente religioso, né? O Hill trata como ele chama, o químico-chefe da mente. Isso. Mas o interessante é que não é uma fé passiva de sentar e esperar. Ele diz que ela pode ser induzida, criada. Exatamente. Esse é talvez o ponto mais controverso ou radical do livro. Hill defende que a fé é um estado mental que a gente desenvolve ativamente, Como assim? através da autossugestão. Repetir afirmações para si mesmo carregadas de emoção para o subconsciente. A ideia é que o subconsciente ele meio que aceita como verdade aquilo que é repetido com convicção e sentimento. Então é como reprogramar a mente? É por aí. É quase como enganar a própria mente, no bom sentido. Agir como se o objetivo já fosse real. Segundo Hill, o subconsciente não distingue bem o que é real do que é imaginado com forte crença, e ele age sobre essa crença, Seja ela positiva. ou negativa. Se a pessoa acredita no fracasso, o subconsciente trabalha para isso também, criando o que a gente chama de má sorte. Por isso a importância de cultivar a crença positiva, a fé no sucesso. Entendi. Então temos o desejo ardente, a fé construída, mas só isso não basta, né? Precisa de um caminho. Aí entra o planejamento organizado. Não adianta só querer e acreditar, tem que ter um plano de ação. E aqui surge outra ideia bem poderosa do Hill, A mente superior. o Mastermind.
Isso, o mastermind. A ideia é que ninguém consegue sucesso grandioso sozinho. É preciso se aliar a outras pessoas, um grupo. Mas não qualquer grupo. Tem que ter harmonia, um propósito comum. E o que acontece nessa aliança? Hill diz que a soma dessas mentes, trabalhando juntas em harmonia, cria uma espécie de energia extra, uma terceira mente, invisível, mas poderosa, que dá acesso a ideias e soluções que ninguém teria sozinho. O próprio Carnegie acreditava muito do sucesso dele, a sua equipe, seu mastermind de uns 50 homens. Faz sentido. A força do grupo, né? Com um plano definido. Exato. E mesmo que um plano falhe, o que acontece muito, a força do grupo ajuda a criar outro plano e outro. O importante é não desistir do objetivo final. E isso nos conecta com outro ponto que o Rio bate muito na tecla: a decisão. Fundamental. Ele observou que as pessoas de sucesso tomam decisões rápido e, se precisam mudar, mudam devagar, depois de pensar bem. E o contrário, o fracasso muitas vezes vem da indecisão. Daquela coisa de ficar pensando demais, ouvindo muita opinião. Amigos, parentes, bem intencionados às vezes, mas que acabam minando a sua própria convicção, o seu desejo original. É verdade. A opinião dos outros pesa muito, né? Pesa. E a falta de decisão clara enfraquece o plano e a própria fé. Então o ciclo é desejo forte, fé cultivada, plano feito de preferência em grupo, com um mastermind, decisão rápida para agir. Mas ainda falta um ingrediente crucial, né? Mesmo com tudo isso. Falta o tempero final, que na verdade permeia tudo: a persistência. Ah, sim. Voltar sempre a ela. Sempre. Porque a derrota temporária vai acontecer. O plano vai falhar. As dificuldades vão surgir. A persistência é o que separa quem chega lá de quem fica pelo caminho. É aquela citação famosa: um fujão nunca vence e um vencedor nunca foge. É forte isso. É a qualidade que dá dureza. Hill compara a persistência ao processo que transforma carvão em aço. É o que dá resistência para continuar quando tudo diz para parar. E depois de dominar todos esses princípios, desejo, fé, plano, decisão, persistência, o livro ainda fala de um sexto sentido. Parece meio esotérico, né? Ele apresenta como o ápice da filosofia, algo ligado à imaginação criadora, à intuição. Aquela capacidade de captar ideias, insights, que parecem vir do nada. E como se chega nisso? Segundo Hill, não é mágica. É uma faculdade mental que se desenvolve, que fica mais aguçada à medida que você domina e pratica os outros princípios. É como se você entrasse numa sintonia mais fina com a inteligência infinita, como ele chama. E é aí que entra aquela prática curiosa dele dos conselheiros invisíveis? Exatamente. Essa é fascinante. Ele conta que, mentalmente, ele se reunia toda noite com um grupo de pessoas que ele admirava profundamente. Lincoln, Emerson, Darwin, Edison, figuras históricas. Se reunia como? Em imaginação? Sim. Ele visualizava essas reuniões, fazia perguntas, imaginava as respostas, tentava absorver as qualidades de cada um. Buscar inspiração, soluções, era uma forma de usar a imaginação criadora para refinar o próprio caráter e acessar essa intuição, esse sexto sentido. Que interessante isso. Usar a admiração como ferramenta. Então, para a gente amarrar tudo, a mensagem central é que transformar desejo em realidade exige bem mais do que só querer, né? Muito mais. Exige esse desejo que quase queima por dentro, uma fé que você constrói e alimenta todo dia, planos concretos e idealmente com a ajuda de um mastermind, decisão para não ficar patinando. E acima de tudo, Persistência. Aquela capacidade de levar pancada, levantar e criar um novo plano sem nunca perder o objetivo de vista. e pensando nessa ideia dos conselheiros invisíveis, fica uma provocação final, né? Quem seriam as figuras, talvez reais ou históricas, que poderiam compor o nosso gabinete imaginário pessoal? Boa reflexão. Quem a gente traria para nossa mesa mental para buscar inspiração, força, sabedoria nos momentos difíceis? Exato. E como cada um pode começar hoje mesmo a exercitar essa musculatura da persistência, para não parar nos seus próprios 3 passos do ouro? Fica aí a reflexão.